estamos com o toque do dia, como de costume, levando a palavra de Deus, que ela possa chegar até o teu coração de uma maneira especial, que nada possa impedir que a palavra chegue realmente como o Espírito Santo quer. O que ele quer falar hoje o Espírito Santo está falando, quer falar, quer chegar na sua vida, quer mudar a sua mente, seu pensamento, e realmente ele quer que você escuta, tenha ouvido para ouvir, um ouvido preparado. E Deus faz esse milagre de preparar a nossa vida. Hoje, como de costume, temos um convidado aqui que é Jeremias, como vemos anunciando toda semana, Jeremias Pedroso. Ele é presbítero ali da Igreja Assembleia de Deus, da Cabral, e ele tem ministério na feira, todos os domingos, ele está evangelizando, trabalha com os irmãos da Assembleia de Deus do Itaú, aqui na Praça da Independência, também todas as quinta-feiras tem trabalho aqui, e Jeremias é ativo, sempre está com essa sede de anunciar a palavra de Deus. E tem que estar também no toque do dia, né? Por isso que nós convidamos Jeremias, que é um evangelista nato. Então vamos chamar Jeremias para que ele possa transmitir o que Deus colocou no seu coração. Por favor, Jeremias, chega até aqui. Muito boa noite, a paz do Senhor aos amigos, aos irmãos que nos acompanham através desse programa Toque do Dia. Grato a Deus pela vida, grato a Deus pela vida do missionário Marcos, pela a oportunidade que me concede de mais uma vez retornar a este programa para falar do amor de Jesus Cristo para a vossa vida. Hoje, 25 de setembro de 2025, uma quinta-feira, um privilégio que Deus me concede de estar aqui nessa noite. É um prazer estar aqui, falar, ler as Sagradas Escrituras, transmitir algo para a tua vida, meu amado, minha amada, que está aí do outro lado. Hoje eu quero falar sobre o nome estar escrito no livro da vida, a importância disso, o privilégio que nós temos, a segurança que nós temos de estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Eu quero ler um versículo que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 5, que diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Amém. Amados, esse versículo, esse texto bíblico, a qual eu acabei de ler, Jesus Cristo trazendo instrução a João Batista, a João, na ilha de Patmos. Ele escreve a carta às igrejas, e esse texto está escrito a quinta carta à igreja de Sardes. Era uma igreja que, conforme o texto do versículo 1 ao versículo 6, ele nos traz uma narração de que a igreja ela tinha os seus membros, parte dos seus membros, vivendo uma vida não vivendo uma vida santa, não uma vida com temor diante do Senhor. O Senhor fala: esquecei as tuas obras, que és morno, não és morno, nem és frio. Por isso, ele fala que vomitar-te-ia da boca.
era uma condição que eles estavam vivendo, que eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam os mandamentos de Deus, mas estavam vivendo uma vida fora. Mas também dentro tinha os que estavam vivendo uma vida correta, uma vida de temor, uma vida diante de Deus, certa. E no versículo 5 ele fala, o que vencer? É um artigo indefinido, um pronome indefinido. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer, entre aqueles membros, entre os cristãos que estavam dentro da igreja de Sardes, a qual é a quinta carta que foi escrita para essa igreja, tinha membros, tinham irmãos que estavam vivendo uma vida pautada na palavra de Deus. Estavam com o nome escrito no livro da vida. E é importante, a importância de você ter o seu nome escrito no livro da vida, é você viver a palavra do Senhor, é você viver em obediência à palavra de Deus. Porque da mesma forma que ele está escrito, ele pode ser tirado, ele pode ser riscado. Então, diante disso aí, cada um de nós temos uma missão sobre a face da terra. A missão é de nós se mantermos fiel ao Senhor, obediente à sua palavra, para que nós possamos manter o nosso nome escrito na vida, no livro da vida. Porque o texto, eu não li toda a carta, ele não fala, entendeu? Eu sei as tuas obras, que tens o nome que vives e está morto, ser vigilante, confirma o restante para não morrer, porque sei as tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti, como um ladrão, e não saberás a que horas virei sobre ti, porque o Senhor virá. E ele fala, virei sobre ti, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes comigo, e andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então são duas classes de pessoas que estavam dentro da igreja. E essa mesma igreja de Sardes, temos a igreja atual. Dentro das igrejas atual, tem pessoas que estão brincando com o sagrado, estão brincando com a palavra do Senhor. E nós temos que ter muita seriedade, irmãos, com as coisas de Deus. Nós temos que ter muito, uma vez que o nosso nome está escrito no livro da vida. Por que o nosso nome está escrito no livro da vida? Porque nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Por quê? Porque nós fizemos um compromisso diante da família, diante da sociedade, diante dos amigos, quando nós levantamos a nossa mão, quando nós nos decidimos a servir a Jesus Cristo. Quando você toma essa atitude, o seu nome é escrito no livro da vida. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Eu quero falar para os irmãos, trazer para os irmãos sobre a missão que está escrito, que o Senhor deixou para Lucas. Lucas escreve no capítulo 10 e o versículo 20. Vamos ler aqui Lucas 10 e o versículo 20.
Nesse capítulo 10, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele outorga a 70 que vá fazer o ID, que vá proclamar o Evangelho, que vá curar os enfermos, que vá expulsar os demônios. E eles foram, no nome de Jesus. Eles saíram ousados, com temor, confiante, a fazer a obra do Senhor. E no versículo 20 está escrito: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Por quê? Porque eles foram, quando o Senhor Jesus Cristo outorgou aos 70 que eles fossem, eles fizeram prodígios no nome de Jesus Cristo. Eles curaram os enfermos, eles expulsaram os demônios, eles tiveram êxito na missão que eles saíram. Eles saíram pelas cidades circunvizinhas, pelas aldeias, pregando o Evangelho, anunciando a vida de Jesus Cristo, as boas novas de salvação. E eles tiveram êxito. O poder aconteceu. E eles voltaram alegres. Sim, voltaram regozijando. E aí o Senhor fala: mas não vos alegreis, porque os espíritos se sujeitaram, os demônios se sujeitaram à ordem que eles estavam transmitindo, aquilo que eles estavam pregando. Eles se sentiram maravilhados diante do que eles fizeram, diante da ação do inimigo. O inimigo não teve, o inimigo caiu por terra diante de tudo, e eles ficaram se maravilhados. Aí o Senhor fala: mas não vos alegreis, porque vos se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro dos céus, escrito nos céus. Antes alegrai-vos pelo privilégio de ter o seu nome escrito no livro dos céus. E também eu quero deixar aqui que em Salmos 139 e o versículo 16, ele está escrito, Davi escreve no Salmo 139 e o versículo 16, vou ler para os irmãos, que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. Então, meu querido amados, é um privilégio, porque o Senhor, Ele nos escolheu quando nós estávamos ainda informes no ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu e escreveu o nosso nome. Ele nos chamou. É um privilégio. João também escreve no capítulo 15, o versículo 16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeeis para que vades e deis fruto. Eu vou ler aqui para não ficar. João 15. João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Que privilégio que nós temos. O salmista Davi escreveu que os teus olhos viram, os olhos do Todo-Poderoso, quando estávamos lá no ventre da nossa mãe. Ele já olhou, já nos escolheu.
Muitas das vezes, estamos no mundo. Outrora eu mesmo não compreendia as coisas. Andava numa vida fazendo a vontade da carne, satisfazendo o que os olhos viam, a cobiça da carne, satisfazendo os desejos da carne, e não tendo a noção do que Deus tinha preparado. Mas um dia a bondade e a misericórdia do Senhor chegou sobre nossas vidas, porque o nosso nome estava escrito no livro da vida. Está escrito no livro da vida. Quando estávamos informe, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Que privilégio, amados, que privilégio que nós temos de sermos escolhidos, sermos chamados para servir a esse Deus Todo-Poderoso, a estar sobre a face da terra, caminhando, fazendo a vontade do Senhor. Outrora, vivemos uma vida errada, errante, satisfazendo apenas o desejo da carne, aquilo que lhe dava prazer, como uma folha seca, né? Levada pelo vento, para lá, para cá, sem noção do perigo. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos dá a oportunidade de termos o nosso nome escrito no livro da vida. E o interessante é que assim como Jesus escolheu aqueles 70 e nomeou para anunciar a palavra, Ele também faz o mesmo. Ele nos outorga. Ide pregar o Evangelho. Ide anunciar o Evangelho. Aquele que crê e for salvo, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. Nós temos que anunciar o Evangelho. Ele também nos dá a incumbência de produzir frutos. Produzir frutos. De render a Ele a honra e a glória. De glorificar o seu nome. Porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos tirou de uma condenação eterna. E traz sobre nós, sobre a nossa vida, o Espírito Santo. Não é porque nós somos inteligentes, eu sou inteligente. Não. É o Espírito Santo que está sobre nossas vidas, que nos dá a capacidade. O Espírito Santo que dirige, que coloca as palavras. É o Espírito Santo que nos orienta. Não é de nós, não. É dele. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá. Nós vamos dar os frutos. Frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. É o nome de Jesus Cristo. É um privilégio, irmãos, de nós sermos escolhidos. É um privilégio que nós temos de falar, de ser nomeado. Nós não somos nomeados por qualquer um. Quando você pensa, quando você para analisar, quem te nomeou, quem te capacita, quem te dá essa ordem, é Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. É Ele, não é o homem, não, é Ele, é o soberano, é o justo, é o verdadeiro, é o magnífico, é Ele, é o Todo-Poderoso, é Ele que nos capacita. Ele fala, a fim de que
tudo quanto em meu nome. É o nome que abre as portas, é o nome que é escudo, é o nome que liberta, é o nome que transforma, é o nome que cura, é o nome que tira todo embaraço de pecado, é o nome que transforma a vida do mais vil pecador, é o nome que traz paz, traz alegria, paz duradoura, alegria permanente, o gozo da alma, o gozo da salvação, o gozo de ter um nome escrito no livro da vida. O nome, no Império Romano, no início do século, o Império Romano, eles escreviam o nome de todos, o nome das pessoas era escrita num livro. Aquelas pessoas que cometiam um crime grave, aquelas pessoas que faziam algo à sociedade, algo ao Império Romano, um delito, o nome dela era tirado do livro, era riscado, era banido do nome do Império Romano aquele tempo, no início do século. Por quê? Porque ele infringiu a lei. Amados, uma vez que nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, nós temos que permanecer em obediência, fiel ao Senhor. Por quê? Porque ele pagou um alto preço. Esse nome tem poder. Por isso que ele fala, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Porque não é um nome qualquer, é um nome que é sobre todo nome. O nosso Paulo escreve, porque Deus exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse nome que transforma, é esse nome que cura, é esse nome que liberta, é esse nome que tem poder para quebrar as cadeias, as garras de Satanás. É esse nome que os demônios batem em retirada. É esse nome que transforma a vida. E esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Ele que nos escolheu, ele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Quando nós levantamos a nossa mão, quando nós olhamos para dentro de nós e vimos a nossa miserabilidade, o quanto somos falhos, o quanto somos pequenos, o quanto não somos nada, somos pó diante dele. Mas ele, na sua grandeza, no seu amor, nos chamou, nos escolheu. Davi escreve, conforme eu li, Salmo 119, Salmo 136, e 136, 139 e 16, ainda informe for escrito, que privilégio, dele nos escolher, nos chamar e nos capacitar a sermos úteis sobre a face da terra, a testemunharmos o que ele tem feito nas nossas vidas, o que ele tem feito na minha vida, o que eu vivi, uma vida errada, e ele usou de bondade e misericórdia, e hoje eu posso dizer, quão bom é estar na sua presença, quão bom é servir a esse Senhor, a proclamar o Evangelho,
Ele manda os 70. Eles foram. Aí eles voltaram todo empolgados, porque eles fizeram prodígios. Os demônios se sujeitavam diante deles. Aí o Senhor fala, não. Antes estejam contentes, alegres, por os teus nomes estar escrito nos céus. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitos aos espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome nos céus. Privilégio, né? Ah, que privilégio que nós temos. Muitas das vezes, na nossa vida, às vezes numa chamada na escola, né? Tá o nome. Às vezes na escolha de um concurso, está seu nome. É um privilégio você ter êxito naquilo que você faz. E êxito que nós temos que ter em servir a esse Senhor. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Qual é a nossa missão? Ser fiel a Ele. Obedecer a Ele. E, para finalizar, a fim de que tudo quanto em meu nome pedidos ao Pai, Ele vos conceda. Eu quero ler também aqui em Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 15. Apocalipse 20, versículo 15. Diz assim: e aquele que não foi achado escrito escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. É muito sério, né, irmãos? É muito sério. É muito sério. A igreja de Sardes tinha dois tipos de pessoas. Uns estavam vivendo fielmente na presença do Senhor, mas tinha uns que estavam com uma vida torta. E na nossa atualidade, tem pessoas dentro da igreja que está com um pé na igreja e um pé no mundo. E isso é um perigo. É um perigo. Porque no céu não entra pecado. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Sem santificação, não tem como. Não há. E é necessário que nós estejamos atentos a fazer a vontade do Senhor. Você olha o comportamento da sociedade. Você olha o mundo como está, através dos meios de comunicação, através da televisão, através da internet, dos noticiários. Você vê que o povo tem brincado com as coisas de Deus. Você vê que a sociedade tem buscado o prazer da carne. O pecado tem dominado o coração dos homens. Mas é tempo de nós se afirmarmos. É tempo de nós estarmos com a nossa vida no altar. Porque o Senhor nos escolheu. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Em João 2, 1 João 2, 25. Eu quero ler rapidão para finalizar, porque o tempo já foi. 1 João 2, 25, diz assim: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que nós temos, de ser fiel a Ele, permanecer diante de tudo e de todos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. As dificuldades vêm. Deus permite que a enfermidade venha sobre o nosso corpo, para nós se achegarmos mais a Ele. Porque muitas das vezes a facilidade do dia a dia faz com que nós abaixemos a nossa guarda, deixamos de orar um pouco, deixamos de se consagrarmos. E é onde nós damos a brecha para o inimigo. Mas quero dizer para você que me ouve, que nesta
está aí do outro lado. Teu nome está escrito no livro da vida. Você já teve um encontro com Jesus. Permanece fiel. Você já conhece a palavra. As igrejas estão aí. Não se contamine. Não olhe para o homem. Não olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós já estamos na reta final, na chegada. E o nosso nome está escrito nos céus. Aquele que não foi achado é porque ele deixou se contaminar. As suas vestes não estavam brancas. E nós não podemos contaminar nossas vestes, porque no céu não entra pecado. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Esse é para quem, infelizmente, desobedeceu, não esperou, não usou de paciência em permanecer firme na presença do Senhor. Mas permanece, segue em frente. As dificuldades virão, as lutas virão, mas você serve um Deus vivo. Jesus Cristo já pagou um alto preço pela minha alma, pela sua alma. Ele derramou teu sangue puro e inocente. E o nosso nome está escrito lá. Está escrito lá. Vamos permanecer firme, porque a vida eterna só tem em Jesus Cristo. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. E a vida eterna é com Ele. Deixo para você, nesse dia, nessa noite, que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Até uma outra oportunidade. Que o nosso Deus Todo-Poderoso vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. É no livro da vida, né? Queremos estar escrito em tantos lugares, mas o mais importante é o nosso nome estar escrito no livro da vida. E ali só é escrito quando nascemos de novo. Se não existir novo nascimento, não tem nada escrito. Vamos fazer parte de uma placa de igreja, vamos fazer parte de um grupo, mas se não nascermos de novo, nem veremos o reino dos céus. Imagina entrarmos no reino dos céus. Então, para entrarmos para ver esse reino, para estar nesse reino, temos que nascer de novo, mudança de mente, né? É uma nova conversão, um novo nascimento. Nicodemos, né? Chegou, né, com muita ânimo ali em Jesus Cristo. Jesus Cristo respondeu para ele: é necessário nascer de novo. Ele deixou de ser anônimo e enfrentou a todos ali e foi até o corpo de Jesus Cristo e resgatou o corpo de Jesus Cristo, né? E essa é a obra, valentes, né? Aquele que tem o livro escrito no livro da vida, realmente são pessoas valentes que temem e levam o nome do Senhor a sério e vai sempre permanecer escrito ali no livro da vida. Deus abençoe a sua palavra. Queremos agradecer por Jeremias, por essa disposição dele anunciar a palavra de Deus e estar aqui conosco essa noite no Toque do Dia. Queremos agradecer a atenção de todos. Uma boa noite a todos.